Conosco no Rede Verdade hoje, segundo programa aí do ano de 2022, um ano eleitoral, um ano de disputa de eleições, e você vai ficar sabendo de todas as regras que vão ser usadas para a disputa desse ano. Quem está comigo aqui é o professor da Universidade Federal da Paraíba, advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Marcelo Vaik, que vai conversar com a gente a partir de agora. Fica ligado, Rede Verdade está no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba, 4 de janeiro de 2022, estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade. Como você sabe, 2022 é ano de eleição, você vai escolher quem será o próximo presidente da República no Brasil, o próximo governador da Paraíba, um senador da República, um deputado estadual e um deputado federal. E para essa disputa tem que ter regra, né? E tem as regras aí que serão utilizadas em 2022. Quem vai contar para a gente, clarear, esclarecer, detalhe por detalhe, até o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, é o professor da Universidade Federal da Paraíba, advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Marcelo Vaik. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no Rede Verdade. Agora sim, o ano é valendo, né? Boa tarde. Luiz, boa tarde. Primeiro, agradecer demais mais uma vez pelo teu convite, em especial aos telespectadores da TV Arapuã. Agora começou o jogo, né? A gente estava ano passado só nos preparativos, naquelas emoções, o que ia valer, o que não ia valer. Agora, 1º de janeiro, o bumbo está tocando, agora começou. Vamos lá, para a gente, o telespectador acompanhar e não perder nada aqui direitinho. Vamos começar pelo calendário. O que é que já tem de definição do calendário das eleições? Quais são as datas mais importantes para a gente ficar atento aí a partir do dia 1º de janeiro? Bom, eu vou dizer aqui que nós temos talvez 4 datas mais significativas. A primeira começou agora, 1º de janeiro, que é o início do ano eleitoral, com 3 novas exigências. Primeiro, o seguinte: pesquisa só pode ser divulgada se tiver registro no Tribunal Superior Eleitoral. Já a partir de agora? Já de 1º de janeiro. Foi uma mudança que já ocorreu em 2020. Antigamente, você lembra, a gente só fazia na campanha, agora não. Agora, 1º de janeiro, há de haver o registro lá, então não dá para ficar soltando pesquisa sem registro no TSE. Cuidado com quem vai fazer pesquisa agora, porque a partir de dia 1º tem que ser registrado no TSE. E tem que tomar muito cuidado, que talvez as multas de pesquisas eleitorais são as maiores, né? Quem chega a mais de R$100 mil, dependendo de você publicar uma pesquisa sem devido registro no TSE. Antes de você vai para os outros 2 itens, enquete entra nisso aí ou está proibido de enquete a partir do dia 1º de janeiro? A enquete está liberada, tá? Até o início da campanha eleitoral, até na verdade o registro de candidatura está liberada. Antes disso, ela pode acontecer. Agora tem que deixar muito claro que se trata de uma enquete e não de pesquisa. Então, se você vende ao destinatário da informação que é uma pesquisa, vai ser interpretada como tal e as sanções elas ocorrem em relação a isso. A segunda questão também importante é o seguinte, Luiz. Agora, a partir de 1º de janeiro, não pode haver a criação de novo programa social que não esteja previsto em lei e que não tenha execução orçamentária no ano anterior. Isso vale para quem? Vale para o governo do estado e vale para o governo federal. Os municípios eles não estão vedados na criação de novos programas sociais, porque a eleição não é municipal, a eleição é estadual e ela é nacional. Então tem que estar atento a isso, que agora não pode haver. Então, um governador, o presidente da República não pode criar um novo programa social. Mas pode aumentar os valores. Pode aumentar. Já existe. Pode aumentar o valor. Agora, é importante a gente verificar que esse valor ele tem que ser um valor que tenha uma justificativa. Que se você fizer um aumento muito contundente, principalmente na véspera dos meses da eleição, isso pode ser caracterizado abuso de poder econômico. Tá? Então, essa é a primeira data, que é o 1º de janeiro. Também agora começa a contar a média, né, dos gastos com propaganda institucional. Aquela propaganda, você já foi secretário, sabe... Nos 6 primeiros meses do ano. Nos 6 primeiros meses eu tenho que contar, né, a partir da média dos últimos 3 anos, das médias dos primeiros semestres dos primeiros anos. Certo. Segunda data importante, que aí é uma data que se volta para o eleitor, que é a data que você tem que fazer a transferência e o alistamento eleitoral. Então, o cidadão com mais de 18 anos, que ainda não se alistou, tá? Ou que ainda pretende transferir seu título, ele tem lá 4 de maio para fazer seu alistamento eleitoral, o seu registro, sua transferência
de domicílio para poder votar nas eleições desse ano. Senão, ou não vai ser considerado eleitor, ou vai ter que usar votar no domicílio anterior. Tá? Antes de maio, 4 de maio, nós temos abril. Abril, eu gosto de dizer que é o mês cabalístico. Por que o mês cabalístico? Porque, primeiro, que nós temos a janela lá de março, em março, início de abril, que é a janela do troca-troca dos partidos políticos, quando você abre lá 30 dias para os candidatos, os atuais deputados estaduais, deputados federais poderem migrar de partido. Sem sofrer nenhuma... Sem sofrer. E ele tem lá, em abril, início de abril, especificamente 2 de abril, o prazo final para ele ter filiação partidária, ele definir o domicílio eleitoral e agora também, que é um dado interessante, esses 6 meses que antes das eleições é o prazo para a constituição das federações partidárias. Vamos chegar aí, porque isso aí é outra confusão. Então, isso é importante dizer que abril é um mês de definição. Então, para quem vai ser candidato, até o dia 2 de abril tem que estar filiado e com o domicílio eleitoral definido. Exatamente. Essa janela que você está falando de troca-troca de partidos, ele vai acontecer em que mês? Ele ocorre entre o mês de março e abril. E abril, até esse dia 2. É o que a gente chama janela de mudança de partido. Fulano vai para partido A, o outro vai para o outro, tudo isso vai poder nesse momento. Exatamente, exatamente. É nesse meizinho todo que acontece que você vai poder fazer a migração sem sofrer aquele problema da perda de mandato. Quais são as outras duas datas? E aí depois nós temos lá uma data, vamos dizer assim, pré-eleitoral importante, que é a época das convenções, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Para o nosso telespectador entender, o período de convenções é... É o período em que os partidos políticos se reúnem e deliberam quem serão os candidatos a presidente da República, deputado federal, deputado estadual, governador e senador. Ou seja, é o grande momento ali do fechamento das... Qual é o último dia? O último dia é 5 de agosto. Ou seja, até o dia 5 de agosto, o que você tiver de dúvida, se fulano vai ficar com cicrano, dia 5 de agosto essa dúvida tem que ser... 5 de agosto morre. 5 de agosto, quem não se definiu dançou. Dançou, tá fora. Exatamente. Por quê? Porque ele vai ter de 5 até o dia 15 de agosto para fazer o registro de candidatura. Mas 5 de agosto encerra a data das convenções. Eu não posso mais ter convenção após o dia 5 de agosto. Tá. Então, é um período também ciclo. Aí depois, no dia 15 de agosto, é o prazo final do registro. E depois nós temos 16 de agosto, o início da campanha eleitoral propriamente dita. E aí pode haver a propaganda, efetivamente falando. Dia 26... 16 de agosto. 16 de agosto. 16 de agosto. A campanha é aquela que você vai ser ali inundado de... É quando, Luiz, pode ir a campanha para a rua, bandeira, né, panfleto, né, pode haver carreata, ali que você começa dia 16 de agosto. Depois, nós temos o início da propaganda de rádio e TV, um pouquinho mais à frente, tá certo? Faltando só 35 dias para o dia das eleições. Alguma alteração nela? Não, na verdade ela vai manter aquela mesma regra dos programas de bloco e as inserções do mesmo jeito que vocês estão acostumados. Óbvio que como é uma eleição geral, que a gente chama, então vai ter terças, quintas e sábados um período que são, salvo engano, para presidente da República e senador, e segundas, quartas e sextas para governador e deputados federais e estaduais. Então, eles dividem a questão e as inserções elas rodam todos os dias, né, nos 4 períodos, né, o início da manhã, meio da tarde, né, os 4 blocos de inserção que eles vão acontecendo. Né? Isso, sem dúvida alguma, é aquele momento já das definições finais. Bom, e aí tudo isso se conclui no dia 2 de outubro, que é o dia das eleições do primeiro turno. E o segundo turno? O segundo turno fica para o dia, salvo engano, 20... último, ainda em outubro também. Ainda em outubro. Dia 30 de outubro. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Exatamente, 30 de outubro. Então, 2 de outubro e 30 de outubro. Olha, esse é um programa para você guardar, para você ficar aí atento durante o ano todo. Isso. Disso de tudo que você falou, várias dúvidas aí para a gente ir tirando uma a uma. A primeira delas, a gente acabou de acompanhar hoje o governador João Azevedo fazendo ali uma reunião com os policiais, garantindo um reajuste salarial. Está proibido em ano eleitoral? Não. Qual é o reajuste ele pode acontecer até 6 meses da eleição. Tá. Então até 6 meses da eleição é possível, depois não pode mais haver. Então, todas as discussões, é por isso que você começa a ver movimentos nacionais de determinadas categorias fazendo reivindicação agora.
no final do ano anterior das eleições, início do ano das eleições. Por quê? Porque eles têm até abril para fechar o calendário, né, desses eventuais reajustes, dessas eventuais modificações remuneratórias. Depois disso não pode acontecer mais. Tá. Lei da ficha limpa ainda está valendo? Vai valer? Você falou do prazozinho aí de registro de candidatura. Tem alguma alteração para a data de averiguar se o tal candidato pode ou não pode realmente disputar a eleição? A lei da ficha limpa ela permanece plenamente válida, né? E ela vai ser aplicada esse ano com toda a integridade, sem qualquer discussão. O momento para aferição da inelegibilidade é o momento de registro de candidatura. Agora, é importante o cidadão entender que, às vezes, o candidato ele fica pendurado lá numa decisão judicial. Então, se por acaso ele conseguiu uma decisão judicial, se registrou, e depois essa decisão judicial, durante o processo eleitoral, cai, pode acontecer dele levar a eleição e não cumprir, e obviamente a regra da elegibilidade, e, portanto, não exercer o mandato. Isso pode acontecer. Né? O que a gente chama no juridiquês de inelegibilidade superveniente, aquela inelegibilidade que acontece entre o registro e entre o dia da eleição. Tá. Bom, vamos agora entrar talvez no assunto mais complicado para quem está em casa entender. E eu vou até chamar um bloco, um intervalo, para a gente voltar no outro bloco, que vai ser coligações proporcionais, essa coisa, e a questão das federações, que é uma novidade, pelo menos, para essas eleições. Daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando com o professor Marcelo Vaig, tirando todas as dúvidas sobre as regras eleitorais de 2022. Fica ligado.